Só para vocês verem o quanto que a norma faz mal para a gente. Foi impossível não perceber. Nós acabávamos de falar da necessidade de escutar. Enquanto a primeira leitura estava sendo muito bem proclamada aqui na frente, quando a página do folheto teve que virar, praticamente todos vocês viraram a página do folheto. Todos estavam lendo. A regra, a norma, não é para quando está no altar. Então, às vezes, a gente confunde isso. Então, isso é sinal que essa espiritualidade ainda não entrou. Às vezes, a gente obedece porque estava no altar, mas contrariado. A gente não aprendeu ainda a escutar, a ouvir. O que é normal e o que não é de assustar. Porque hoje tudo tem que ter visibilidade. Até a nossa vida tem que ter visibilidade. Nossa, é tão apagadinho, não tem rede social, não posta nada, tão apagado. Por que tem que ser apagado? Aliás, por que tem que estar tudo em evidência? O verdadeiro olhar muitas vezes não acontece, e o que de fato a gente precisa ouvir, a gente não ouve, porque a gente está atento e está preso demais às nossas certezas. Se tem alguém falando, se Deus está falando, por que eu tenho que estar lendo se eu estou ouvindo? A não ser que eu tenha alguma deficiência. Mas isso não é algo só para a questão da liturgia, não. Quando a liturgia nos propõe ouvir, ela não está querendo que todo mundo ouça só aqui. Isso é reflexo de toda uma estrutura na qual a gente está envolvido, de toda uma caminhada. E de certa forma, o pecado entra no mundo desta forma despreparada. O sonho de Deus era perfeito. Deus cria o homem e a mulher à sua imagem para que pudesse viver feliz no paraíso. A morte não estava nos planos de Deus. O sofrimento, nada disso estava nos planos de Deus. O plano de Deus é que toda a obra da criação estivesse a serviço do homem e da mulher. Tanto é que quem dá nome aos seres é Adão. A Sagrada Escritura, o livro do Gênesis, conta isso. Depois de Deus ter criado tudo, ele chamou Adão e falou: dê nome. E Adão não encontrou ninguém que fosse semelhante a ele. E aí então Deus, num sono profundo, faz Adão dormir e tira Eva de uma das suas costelas. E quando ele acorda, ou seja, no tempo de Deus, a hora que Deus achou que devia, ele vai exclamar: essa sim é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Tudo estava perfeito. Deus caminhava no jardim juntamente com Adão e Eva. Havia um diálogo. Todas as manhãs Deus passeava no jardim. Mas de repente, o desejo de ser como Deus entra. O de ser tentado a descobrir o mistério entra. O ser tentado a se colocar no lugar de Deus. Muitos exegetas ligam o pecado original ao desejo da criatura se colocar no lugar do Criador. Quem faz isso? O tentador, o inimigo, o demônio, em forma de serpente. Ela é seduzida, leva o companheiro a fazer o mesmo. Mas o que hoje está em jogo é a atitude dos dois diante de Deus. Pela manhã, Deus aparece no jardim. Adão, onde é que você está? Todo dia eles conversavam.
escondido. Mas por que você está escondido? Todo mundo. Mas Adão, quem te falou que você está nu? Quem te falou isso? É como se eu... Mas o que você fez? Claro que Deus sabia. Mas Deus tenta um diálogo. A minha mulher mandou que eu comesse a maçã e eu comi. Mas Eva, por que você fez isso? Não, foi a serpente. A mentira. Diante do mal, o mal nos leva a perder o caráter. O mal nos faz esconder, ter vergonha. Se uma pessoa não te olha nos olhos de jeito nenhum, você fica com o pé atrás. Por que essa pessoa não me olha? Por que ela está tão ressabiada assim? Olha que tristeza que virou o paraíso. O encanto de Deus, o jardim de Deus, perdeu o brilho, perdeu a beleza. E aí então começa, de agora em diante, comerás com o suor do seu trabalho. E os dois foram expulsos do paraíso. O coração de Deus se entristece, mas há uma promessa. Há uma promessa. Haverá uma mulher que vai esmagar definitivamente a cabeça dessa serpente do mal. Ali no paraíso, o diálogo cessou, porque não há verdade, não há confiança, não da parte de Deus, mas o ser humano não confia mais em Deus e mente descaradamente, acusando um ao outro. E olha que Adão tinha falado para Deus que Eva era carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Ele falou isso para Deus, mas agora ele está um jogo de empurra-empurra. A culpa não é minha, é dela. Não, a culpa não é minha, é da serpente. E o tempo passou. Mas Deus não criou o ser humano para perdição. A segunda leitura já vem fala bem claro isso. Nós somos predestinados ao amor de Deus. Mas no tempo de Deus, do jeito dele, na hora dele, quando ele quis, ele intervém. O mensageiro vai à cidade da Galileia. Há uma virgem, há uma moça muito jovem, prometida em casamento. Será que Deus não tinha uma maneira mais, numa sociedade machista da época, paternalista, arrumar confusão? Ela é solteira, Maria fica grávida solteira. Teve um padre que disse isso numa celebração e escandalizou o povo. Mas ela estava casada? Não. O que ela era então? Mãe? Fora essa. Ela não estava casada. Para a sociedade da época era um escândalo. Tanto é que José, ao perceber isso, resolveu abandonar Maria em segredo. Então ela ficou grávida antes de casar. Mas aí o anjo de Deus vai intervir de novo. Não tenhas medo de recebê-la por tua esposa. Ela está grávida por obra do Espírito. O menino que vai nascer será chamado Santo. Olha Deus entrando na história humana. Ele conduzindo, costurando as coisas. Mas a beleza da Imaculada Conceição está no diálogo. Lá no paraíso, face a face com Deus, o ser humano se esconde. Séculos se passaram e o mensageiro chega e ela simplesmente ouve. Ela pergunta. Como é que ela ouve tudo primeiro? Mas como vai acontecer isso? Eu não estou casada. Eu nunca estive com um homem antes. Como que eu vou estar grávida? Maria, calma.
O menino que vai nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. E tem mais, Maria. A gente fica imaginando essa conversa, aqui no autor sagrado, né? Talvez esse diálogo não tenha sido apenas num dia, num momento, mas ela ficou esperando algum sinal. Mas será que isso é verdade mesmo? De repente, a prima dela, que é idosa, Isabel, está grávida. Olha, eu acho que não estou errada, não. Deus vai cumprir a sua promessa, minha prima está grávida. É de idade avançada. E está grávida. Vai conseguir ser mãe. O processo de Maria em responder aos planos de Deus, sempre confiante, atenta em que ela soube ouvir. Ela entendeu o plano de Deus e arcou com as consequências. Um grande questionamento para nós no dia da Imaculada Conceição: nós ouvimos bem o que Deus tem a dizer? Nós estamos atentos? E qual que é a nossa resposta? É sim ou não? Na maioria das vezes, a gente fica no vamos ver. A gente vai. Mas não estou muito firme, não estou lá. Não. Imagina se Maria fosse assim. Por isso que a igreja fala: pela desobediência de uma só, o pecado entra no mundo. Pelo sim de uma mulher, a graça retorna. Pelo pecado de Adão, a condenação. Pela entrega de Jesus Cristo, a salvação. E nós podemos fazer a escolha de qual dos lados nós ficamos e de qual história nós queremos construir. É por isso que na hora da minha fala eu lembrei do estar de pé quando Cristo voltar. Para estar diante dele, essa atitude de estar de pé significa: eu preguei, eu sofri, eu enfrentei, eu apanhei, mas eu estou aqui, eu cheguei. E é assim que a gente tem que chegar lá. Mas é preciso estar atento às seduções, aquilo que desvia o nosso olhar, o nosso entendimento do que a palavra de Deus nos ensina. Por isso essa insistência: ouça, não é apenas uma regra, isso é para a vida. Ouça os acontecimentos, ouça o que Deus está querendo te mostrar em tudo aquilo que você realiza. Não vai querer ser uma pessoa divina que fica revelando as coisas dos outros. Tem gente que é assim, né? Você te acha tão sensitivo que tudo está mandando recado para os outros. Deus mandou te falar tal coisa. Não é de frescura? Fala para mim. O que ele está mandar recado? Então, tem umas coisas que a gente inventa. Ouça Deus. Esteja atento aos seus planos. É assim que a graça volta. O pecado entra pela desobediência, mas a graça retorna pelo simples sim. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E é algo que a gente aprende com a Imaculada Conceição de Maria: para Deus nada é impossível. Mas não coloque Deus à prova, querendo que Ele realize as suas vontades. Para com isso. Deixa Deus conduzir. Deixa Ele providenciar a história. Não fique esmurrando a porta do sacrário. Isso eu aprendi com a mãe. Ela dizia isso: eu não esmurro a porta do sacrário. Eu confio demais
Eu só peço para Deus me dar força para tudo aquilo que tiver de acontecer. Eu não peço a Ele que não aconteça nada. Eu só peço para Ele que me dê força para enfrentar tudo que tiver de vir. E a vida é assim mesmo. Você sabe o que vai acontecer? Não. Nós não sabemos. E a gente aprende isso com o marido. Tudo no tempo certo. Certamente passou milhões de coisas na cabeça dela, diante daquela visita inesperada do anjo. Mas, simplesmente, faça a tua vontade. E a partir do momento que o sim é dado e é consciente, o evangelista termina dizendo que o anjo simplesmente retirou-se. É como que o mensageiro divino falasse assim para ela: agora, mulher, vai em frente, é tua obra. Deus fará o resto com você. Meu papel eu já fiz. Toma. É tua missão. E Deus vai sustentar essa mulher o tempo todo. Louvemos a Deus pela intercessão da Virgem Maria em nossa vida o tempo todo. E peçamos a ela que nos ensine a sermos pessoas capazes de ouvir, entender e sonhar os planos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.